O Segunda Chamada Especial deste fim de ano vai fazer um balanço de 2024. E, gente, quanta coisa aconteceu. A gente estava passando aqui em revista. Vamos precisar de mais programas para conseguir passar limpo esse ano decisivo e muito importante. Eu quero pedir para você deixar o like. É fundamental para que esse nosso conteúdo especialíssimo que estamos gravando aqui na Reag Investimentos no Mané Garrincha chegue sempre a mais pessoas. Então, César, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos começar. Muito bem, vamos apresentar então a nossa bancada especialíssima que nós estamos gravando aqui o programa no estúdio da Reag Investimentos. Está conosco a Denise Rotenburg, ela é jornalista, colunista do Correio Brasiliense e também comentarista na Rede Vida de televisão. Também está com a gente o Zé Américo, jornalista e publicitário, que eu quero credenciar também como sendo membro integrante da Confraria do Brito, como é a Denise Rotenburg, né, Denise? E também a gente tem a alegria de receber aqui a Edilene Lopes, ela é comentarista e colunista da Rádio Itatiaia. E Mara Luque, diretora de jornalismo do canal My News. Bom, a gente estava aqui fazendo quase uma reunião de pauta antes do nosso programa, porque tem muito assunto para a gente falar. Queria começar e passar a roda, a gente pode ficar à vontade para sempre interagir, mas começar pela Denise. Denise, a gente tem muitos assuntos, mas eu queria começar pela situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E não é à toa, porque em 2024 ele se tornou indiciado em vários inquéritos, né? O mais chamou a atenção nesses últimos tempos é o da tentativa de golpe, aquelas 800 e tantas páginas da Polícia Federal. Você acha que vai se complicando a situação do ex-presidente nesse ano de 2024? Olha, se complicou e muito. Ocorre que ele não abaixou a guarda e nem saiu das ruas. Bolsonaro continua caminhando como se fosse o candidato em 2026. E por que ele faz isso? Porque ele quer ter o direito de, se não for ele o candidato, se ele não conseguir se livrar desses processos, e duvido que ele consiga ser candidato em 2026, ele quer ter a prerrogativa de dizer: o candidato tem que ser o meu filho Eduardo, ou o fulano lá, o amigo dele, ou o Flávio. O Tarcísio está jogando mais para o governo de São Paulo, porque com o Bolsonaro ainda se colocando como candidato, Tarcísio não tem alternativa. Ele não vai brigar, ele não vai bater de frente com o Bolsonaro, não vai brigar. Então, o que Tarcísio fez? Ele se deslocou para o governo de São Paulo, para uma campanha, para uma pré-campanha, e está se movimentando pela reeleição, porque ele não vai brigar com o padrinho político dele, porque ele é leal ao Bolsonaro, apesar de tentar se distanciar, ele não vai brigar. Então, ele continua como candidato ao governo de São Paulo. Se o Bolsonaro for lá e guindá-lo, ele se coloca como candidato à presidência da República. Embora haja uma pressão para ele ser, ele não vai brigar com o padrinho político. Não tem muito tempo, vocês que entendem de política, não tem muito tempo até 2026, enfim, e ele não pode submergir. Quer dizer, a minha pergunta é, eu estive conversando com o senador Morehouse, e ele falou: olha, o que acontece é que a gente tem escassez de um lado, PT só tem um, a esquerda só tem um, que é Lula, e excesso do outro. E aí ele colocou Tarcísio, Caiado, Ratinho, Ratinho Júnior, governador do Paraná, Ronaldo Caiado, exatamente, governador de Goiás, e um dos filhos do Bolsonaro. Ou seja, Tarcísio está ali orbitando ali, quer dizer, depende das condições que tiverem lá. Vocês não acham isso, não? Depende das condições, mas no momento ele está constrangido a se apresentar mais como um candidato a presidente. Porque no momento que o Bolsonaro diz: o plano A, B e C sou eu, sim, ele quer ter essa prerrogativa de dizer, apontar o dedo para um e dizer: o candidato vai ser você, vai ser você. Ele não quer saber de Zé Américo, abrir você acha a guarda. que o Bolsonaro tenta mimetizar um pouco a situação do Lula, quando o Lula esperou o máximo possível para levar o nome do Haddad na urna no fim das contas? Ele quer esticar a corda ao máximo como candidato viável, que não é na prática, porque ele está inelegível, até quando não puder mais indicar o nome? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente não vai gostar. Mas para mim, Bolsonaro e Lula são um espelho do outro, porque é a mesma coisa.
Isso é uma coisa não. Representa 30% do que seria uma esquerda. Bolsonaro conseguiu um feito que ninguém tinha conseguido desde a década de 80. A direita. Conseguiu reunir 30% da direita e se posicionar como líder da direita, entendeu? Mas ele não conseguiu nas eleições, ele não conseguiu ampliar essa direita. O Lula capturou muita gente da direita na frente ampla. Mas se você for observar, no meu ponto de vista, o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Ele tropeçou na língua, entendeu? Ele não escutava orientação. Nós temos amigos, eu não vou falar aqui porque eu não fui autorizado, que tentaram assessorar ele não escutava ninguém. E peixe morre pela boca. Eu escrevi isso em 2021. Peixe morre pela boca. O cara ele se complicou. Se Bolsonaro tivesse defendido a vacina, não defendido, aceitado a vacina, sinceramente, eu não sei se ele tinha perdido essa eleição. Foi por muito pouco, né? Aí, com relação à estratégia de 2026, Denise disse, ele vai esperar até a data limite do registro da candidatura, quer dizer, da negação do registro da candidatura, porque para mim ele não vai ser eleito, ou não vai ser liberado, candidato, para lançar o Haddad dele, como fez Lula. E aí, não deu certo. E não deu certo. E aí eu não acredito que um cara que ganhou a sorte grande de virar governador de São Paulo, indicado por Bolsonaro, e aí ele não pode negar isso. Eu acho que se fosse eu também seria muito grato ao Bolsonaro ganhar o governo de São Paulo. Ele não pode cair nessa de largar o governo de São Paulo 8 meses antes para ficar de vice na chapa de Bolsonaro, de vice, e para chegar na véspera, até porque ele tá amarrado, se as pessoas acham que Tarcísio é conhecido de nós jornalistas. No interior de São Paulo tem gente que não sabe ainda. Uma vez um amigo meu me disse, uns 6 meses atrás, que perguntou um cara lá no interior, próximo de Sorocaba, que era o governador de São Paulo, o cara disse que era o ex-governador que perdeu a eleição. Dória. Não, aquele que perdeu a eleição, que era o vice. Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. E era um agricultor. O cara não sabia que era Tarcísio. Quer dizer, ele precisa ser conhecido em São Paulo e precisa ser conhecido no Brasil. Sim. Esse fato da polícia Militar até para ele é bom, porque ele passou a ser conhecido mais, está mais o foco dele. Porque ninguém sabe, ninguém não. Claro. Muita gente ainda não sabe. Quanto mais no Brasil. Foi o problema do Haddad. O povo fala até Andrade, não é? Andrade. Para tentar entender quem era ele. Sim, né? o Haddad. Chamava de Andrade. Aqui, o governador também aqui sofreu isso na eleição. Libanês. Até hoje o pessoal. Libanês. Sério, não falam libanês, falam governador libanês, porque. E ele se aproveitou disso, o marketing, eu acho que se aproveitou disso, fez até uma piadinha. Porque é o caso do Haddad. Se o Haddad fosse um pouco mais conhecido, ele talvez tivesse ganho a eleição. Por pouco também, não foi uma grande diferença. É que eu acho que acontece com o Haddad, agora, né, por exemplo, para as próximas eleições, se ele conseguisse fazer a economia bombar, como foi Lula no passado, como foi o primeiro governo Lula, por exemplo, ele poderia ter uma projeção, falando de Haddad. Sim. Nós estávamos em 94 acompanhando Fernando Henrique Cardoso. Ela do lado, ela com a pedra na mão, eu com a vidraça. Eu era da campanha de Fernando Henrique. E se o PT, não sei se é o PT, se a comunicação fizesse, ou pelo menos observasse o que foi feito com o ministro da Economia da época, com Fernando Henrique, foi. Todo o novelo que foi desfiado para levar até a candidatura à presidência da República, se fizesse isso com Haddad, tudo bem, mas se você bota o nome de Haddad, aí o próprio PT começa a jogar pedra. Tinha aquele negócio também, né? Eu estava no Globo na época e cobri a campanha do Fernando Henrique toda. E teve, no início da campanha, antes mesmo, acho, da campanha, nós estamos dizendo não agora, para dizer sim mais à frente. Ou seja, ao mesmo tempo em que vinha todo aquele desgaste, medidas, né, impopulares, lá na frente ele dizia, olha, mas ele conseguia ao mesmo tempo vender esperança. O governo tentou fazer isso agora, anunciando junto, né, o pacote de contenção de gastos com a história da isenção do imposto de renda.
mas deu errado. Não deu certo. É porque precisa estratégia de comunicação. E estratégia de comunicação é tudo. Claro, não, passar para a Edilene, que a Edilene em 2024 também tem uma marca, não é, Edilene? Você acha que foi a jornalista brasileira que mais entrevistou o presidente Lula nesse ano de 2024? Se não foi uma das mais, que toda vez que ele foi para Minas, você esteve entrevistando ele. Queria te ouvir um pouco ainda sobre esse tema do Bolsonaro e agora também falando um pouco do presidente Lula. O que esse 2024 representa para essas duas figuras da política que a gente tem como nomes assim que já estão na história, né? Bom, eu acho que as eleições de 2024, as municipais, elas mostraram um novo retrato que começa a se desenhar no Brasil, que é da despolarização. Nós tivemos um avanço da direita, uma diminuição da esquerda e um aumento muito maior do centro. Então, isso significa que pode ser que estejamos nessa linha de desenvolvimento do centro, que pode potencializar um candidato de centro, finalmente aquela terceira via que todo mundo falava, para 2026. Nesse cenário, a gente tem um desgaste gradativo do Bolsonaro. Todo dia que acontece algum evento relacionado a Bolsonaro e a justiça, aí todo mundo me liga, né? Político, jornalista, minha própria redação, vão prender o Bolsonaro hoje, amanhã. Não vão prender o Bolsonaro agora. Se um dia o Bolsonaro for preso, isso é lá na frente e é fruto de um desgaste gradativo que vai minar todo o entorno dele. Por que isso não acontece agora? Porque a justiça ela também tem um timing político. Ele pode ressurgir, ressuscitar, renascer, se ele tiver tempo para isso antes de 2026. Isso não vai acontecer. Então, ele vai ser minado, sangrado até próximo da eleição. E isso pode fazer com que o candidato dele também seja morto por essa estratégia. E é aí que surge a possibilidade de um candidato mais ao centro e mais à direita. Para o Tarcísio não compensa, porque ele pode ter um segundo mandato que está fazendo um primeiro muito bom, mas o Tarcísio também está entre a cruz e a espada, porque tem um Kassab doido para empurrar o Tarcísio para o Nacional, para ele dominar o campo em São Paulo. Pode ser o Tarcísio? É pouco provável? Pode ser que sim, mas vai ser uma figura, na minha avaliação, com esse perfil. Lula enfraquecido porque não consegue potencializar economicamente o país, a economia do país. Bolsonaro enfraquecido porque está sofrendo um desgaste judicial. Vai aparecer muito mais coisa que a gente não tem nem ideia que exista e que vai surgindo, né, com o tempo. E aí eu acho que é nesse cenário que o triunfo do centro acontece em 2026, mais à direita. Mas você sabe, tem uma coisa que você fala que martela na minha cabeça, porque a economia não está ruim não, gente. Exato. A economia está boa. Exato. O Lula conseguiu fazer coisas muito boas na economia. Eu acho que o problema é o poder de compra do brasileiro que entra no tal. Por que não reverbera? É a minha coisa. Eu acho que esse é um problema do bolsonarismo. Quando o Bolsonaro assume o poder e ele abre a porta do bolsonarismo, é que essa polarização, isso não existia no primeiro governo Lula. Então, as conquistas feitas lá, tudo bem. Ele pegou uma economia com a moeda estabilizada, isso faz uma diferença brutal para qualquer economia. A gente viu, todo mundo viu, quer dizer, elegeu o Fernando Henrique, a estabilidade econômica elegeu o Fernando Henrique, enfim. Então, ele pega do governo Fernando Henrique a moeda estável. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E ele conduz muito bem, isso não tira o mérito do Lula. Ele pegou e fez um belo governo de inclusão e tal, e isso reverberou. Agora, desemprego melhorou, as pessoas estão empregadas. O PIB melhorou. O PIB veio bem acima do que a Faria Lima projetava. E não reverbera nem no próprio mercado. Não tem uma coisa muito básica que é preço dos alimentos, porque o povo esperava um milagre, né? A verdade é essa. Aí vem a história da picanha com a cervejinha, né? Eu bato na tecla, puxando a sardinha para minha brasa, da questão da comunicação. Eu acho que o governo precisa saber aonde comunicar e o que falar para quando identificar com quem ele tem que se comunicar. O grande lance é esse. A comunicação da chacota, da avacalhação, da lacração, ela está melhor, entre aspas, ela está mais eficiente, porque, por exemplo, o dólar passa de 6. É como você falou, a minha ainda não incomodou o dólar passando de 6, e talvez o cara lá da cesta básica, o cara nem está aí para o dólar de 6. Entendeu? Mas aí o que é que acontece? Você pega um Uber, você pergunta, e aí, rapaz, a economia, o dólar tá a R$6. Quase pergunta isso, quanto dólar você tem em casa? Mas esse é o ponto, até o dólar passar de 6, tem motivos fundamentais, mas, sabe, tem muita especulação aí. O Brasil tem um tamanho de reservas que nunca teve.
sabe? Não era para ter tanto... Não era para estar tão desgastado nessa seara, né? Exatamente. Porque você via no primeiro governo Lula os Faria Lima felizes na vida. Bolsa só subindo, enfim, e eles felizes na vida. Havia uma não é aposta, mas enfim, eles não são de esquerda, eles são de direita, mas quando viram que o governo não rompeu contratos, que o governo não havia má dando vontade, né? Exatamente. Agora existe a gente vê essa má vontade. Por quê? Mas o Lula também. O Lula já se tocou dessa história da comunicação. Tanto que no último encontro do PT, ele falou, e uma das apostas para 2025 é que ele substitua aí o Paulo Pimenta naquela seara lá. Uma coisa emblemática, um ano e pouco atrás, numa reunião ministerial, vamos parar de lançar coisa. Porque é assim, lançam as coisas no governo e 3 meses depois ninguém sabe, não tem balanço. Canaveral, não é um governo que tem um plano de comunicação com metas. Você tem as metas para cumprir. Pega aí. O PT, o T13, né? Elege 13 metas e vamos trabalhar essas metas e mostrar, avaliar, mostrar, comunicar essas metas. Não tem. São coisas assim, esporádicas. Tá? E a oposição tem uma meta só, que é bater, entendeu? E é um papel da oposição. Bater naquilo que dói no calo do governo. E é tão assertiva a sua fala, e o governo ele identificou isso tão claramente, que um dos nomes cotados para assumir a comunicação no lugar do Paulo Pimenta, talvez não assuma como ministro, porque também está atuando na iniciativa privada, é o Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro que fez a última campanha do Lula. Ou seja, ele sabe que ele precisa de marketing. Então, talvez não coloque um político nessa base. Silva, o Edinho é o candidato do Lula para a presidência do PT, mas tem uma conversa no entorno dele que, né, agora deixa a prefeitura de Araraquara, São Paulo ali no ABC Paulista não fez prefeitos do PT, então São Paulo está frágil politicamente. Aí tem um grupo do Nordeste que quer apresentar o Zé Guimarães como um nome, mas o candidato do Lula é o Edinho. Existe a possibilidade dele assumir essa pasta, o que ele já fez no governo Dilma, mas o Sidônio Palmeira vai estar ali com a estratégia de marketing dele de um jeito ou de outro, porque essa costura, ela está acontecendo. Então vai ter reforma ministerial. Vai ter reforma ministerial. No mínimo 4 pastas do núcleo duro terão uma dança das cadeiras. Ele vai trocar Secretaria-Geral, Secretaria de Comunicação, Relações Institucionais, que o Padilha deve ir para o lugar da Anísia. Vai ter mexida no núcleo duro. Opa, peraí, o Padilha no Ministério da Saúde, é isso? Pasta que ele já ocupou 2 vezes, na Dilma e no Lula. Tá todo mundo falando disso nos bastidores agora. Eu concordo. É dinâmica tem que ter uma mudança, porque o problema da ministra, apesar de ser uma pessoa do ponto de vista, não tenho nada contra, muito pelo contrário, né, tem um currículo espetacular, mas a saúde, meu amigo, a saúde é o maior instrumento político de qualquer governo, desde a prefeitura até a presidência da República. Não é à toa que o PP de Arthur Lira quer esse cargo. De olho nesse cargo. E aí o não seguinte, vai pegar. Não vai pegar. A capilarização da saúde eu digo a você, deve ter cargo lá na frente, lá na ponta, que ainda é do governo Bolsonaro. Porque a pessoa que está no ministério no Rio, com certeza. não tem o perfil de fazer esse mapeamento político. E a máquina funciona do ponto de vista administrativo e do ponto de vista político. Quem quiser achar que não quer se enganar. A briga de Arthur Lira com o ministro Alexandre Padilha foi porque dentro do Progressistas todo mundo acha que quem está mandando no ministério, que pegou lá os cargos, segundo escalão e tal, é o Padilha. Ele tem ascendência sobre o ministério, mesmo não sendo o ministro. E isso irritou muito o Arthur Lira. E ali começou essa briga. Pública, inclusive. Exatamente. Eles não se cumprimentavam nos jantares de Brasília, né? Aquela festa do Elmar Nascimento lá, que teve aquela festa junina. Eles mal ainda pegaram lá. Olha, o ministro chegou. Arthur Lira, tchau. Vai pro ministério? Vai para algum ministério? Silêncio. Ouvido. Porque havia essa especulação. Que ele vai perdendo a presidência da Câmara. Ele não... porque é o seguinte, ele faz o jogo ali, tanto numa ala mais oposicionista, quanto na ala mais governista. Sim. Se ele vai para o ministério, ele escolhe um lado. E aí ele tem receio que o governo Lula vá à bancarrota e ele, escolhendo esse lado, ele vá junto. Quando ele estivesse pendurando ali, né, com o pé em canta-canoa, como sempre fez o MDB, né, o próprio PSD do Kassab está fazendo o mesmo jogo.
Quando eles conseguirem ali se equilibrar, o União Brasil, eles vão ficar nessa coisa de balance. Uma hora pesa mais aqui, outra hora pesa mais à direita, à esquerda, e vai ali, no sambinha, até a hora de escolher, né, qual é o samba enredo que eles vão querer para 2026. Já que estão encaminhando a discussão aqui, vamos falar um pouco de dois personagens importantes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, porque eles estão terminando, inclusive, o mandato deles na presidência da Câmara e do Senado, não podem tentar novamente, então já tem lá o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que serão os nomes mesmo para assumir a presidência. Qual o papel desses dois nomes, inclusive numa aprovação muito importante, que é a reforma tributária, né? Como é que fica esses 4 anos de Lira à frente da Câmara e de Pacheco no Senado, Denise? Olha, o Pacheco, já se fala, inclusive, que ele pode mudar de partido, porque ele não está muito interessado nessa coisa do Tarcísio lá em São Paulo, né? Essa coisa do PSD apoiar o Tarcísio. Mas em Minas ele também não tem muito espaço no bolsonarismo, porque essa ala já está ocupada. Nossa, o bolsonarismo e no PT ele também não tem. Rodrigo Pacheco chegou num lusco-fusco, né? Ele não está nem dia nem noite, ele não sabe ali para onde ele vai. Então ele quer ficar num lugar onde ele tenha mais conforto para se definir mais à frente. E quem não tem nenhum partido, pelo menos é o que dá mais conforto a todas as tendências, quem não sabe para onde vai, sempre vai para o MDB, né? A gente já ouviu isso várias vezes, porque o MDB, seja governo, seja oposição, ele sempre será governo. Né? A gente tem, inclusive o Romero Jucá vivia falando isso, não sou eu que mudo, eles é que mudam, eu estou sempre no meu lugar de líder do governo, eles é que trocam aí, uma hora é um, outra hora é outra. Nossa autoridade em Minas Gerais, Edilene Lopes. Edilene, qual o futuro de Pacheco e também o que ele fez até agora? Pois é, o Pacheco, ao longo ele fez mandatos muito austeros, né? Não tem jeito Pacheco de ser. Mas o fato dele não ter levado adiante, como não poderia, pela natureza da profissão dele, os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, isso desgastou muito o Pacheco com o bolsonarismo. Porque ele é formado em direito, não é isso? Ele é. Sim. É um advogado com uma carreira bem sucedida. Então, o Pacheco não tem o bolsonarismo e não tem a direita. Pacheco é um possível candidato de Lula ao governo de Minas, porque o PT não tem nome e essa parceria com o PSD ela pode acontecer e ela foi potencializada pela vitória de Fouad Noman, que é do mesmo partido lá em Minas. O Pacheco não sabe, na minha avaliação, se quer ou não ser candidato, porque isso é um desgaste muito grande e não há chance de vitória, embora nesse campo da centro-esquerda ele seja a principal possibilidade do momento. Se o Pacheco sai da presidência do Senado, ele não pode virar um simples senador de volta. Então, possivelmente, para poder ter visibilidade e ação, pode ser um ministro do governo Lula. Que pasta? Ninguém sabe. Da Justiça, onde está o Lewandowski, que é que combina com ele? Também não sabemos. Pacheco, o interesse dele aí é também, na minha avaliação, escutando as fontes, é ter, sei lá, uma vaga no Supremo Tribunal Federal, é a área dele, é a praia dele. Só que antes disso ele pode ter que passar pelo sacrifício de ser candidato mesmo não vencendo em Minas, porque o PT também não tem nenhum outro nome que possa vencer. Então pode ser que ele cumpra essa trajetória de ser ministro, candidato ao governo de Minas e lá no final conseguir o que ele realmente quer, que ele não fala, né? Que é ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ele tem que decidir se ele quer ou não quer. E a gente sente pelas posições dele que talvez ele só vá porque seja muito necessário. Porque ele sabe da dificuldade que ele vai encarar. Ele que veio do DEM, que sempre foi da direita, esse espaço ele perdeu e ele ficou muito fragilizado com isso, porque realmente é muito forte contra ele. Existe uma campanha bolsonarista contra Rodrigo Pacheco. E existem candidatos ao governo de Minas da direita que são fortes. Aí você vê nesse campo junto aí Cleitinho, que é um senador muito popular, Nicolas Ferreira, que só não deve ir porque o PL não vai deixar, porque ele puxa voto, puxa eleito e puxa dinheiro, então né? Ele vai ter idade, ele vai ter 30 anos, então ele vai poder ser candidato ao governo do Estado. Mas não ao Senado, ele não tem. No Senado ele não pode, 35, nem né? presidência, 35. E aí você tem esse cenário todo que o Pacheco ainda tem que enfrentar pela frente para decidir o futuro político dele, que não precisa ser político, porque é um advogado milionário. Sim. Né? Isso vai ser interessante de ver em 2026 alguns nomes da direita. Eu quero mais ver. Onde vai esse povo? Não, alguns nomes da direita que fizeram parte do governo Lula e que, por exemplo, Simone Tebet. A base da Simone Tebet
não é a esquerda petista. Então ela sofre dos dois lados, ela é atacada dos dois lados, né? E não aparece muito como ministra. E como é que fica? Ela sai para quê? Para senadora? Ela tem algum E também espaço? é difícil, né? Senado Ali na lá região dela é na região dela. Então, a região dela... Eu só queria colocar um pontinho aí na questão do Rodrigo Pacheco, que ele recebeu a bola do Alcolumbre e está devolvendo a bola para o Exato, Alcolumbre. recebeu apoio. E ele tem um papel muito grande aí nessa articulação da recondução do Alcolumbre. Aí o Alcolumbre passa a ser um padrinho para essas pretensões do Supremo dele, sei lá, esses cargos do Judiciário. E agora que estão discutindo o Executivo e o Legislativo, de quem é a prerrogativa de indicar mais ou menos, né? Ou seja, se o Senado ganha mais poder na indicação, está garantida a vaga dele pelo Senado, não precisa do presidente. E ao contrário do ex-presidente. Tem vaga no STF no próximo ano ou não? Quando é que vai Nas abrir a próximas, próxima vaga? eu não sei se é Barroso ou Carmen. 3 anos, parece que Lúcia, tem. né? 3 Mas anos. existe uma história, não existe, gente, que a gente ouve de algum ministro que possa sair antes, que tem esse desejo de sair antes? Sim, tem tudo. Porque Teria a Carmen Lúcia, esperando poderia sair governar. antes para assumir uma embaixada, mas também já sinalizou que não vai fazer isso na Itália. Mas tem outros cargos no judiciário que você pode conduzir ele, quer dizer... O Ele ministro tem, do TCU é ótimo também, todo mundo quer. O Anastasia acabou sendo ministro do TCU. Inclusive a Gleisi Hoffmann quer, né? Ser Também. ministra E do aí, TCU. se tem um cara que sabe também lidar com esse tipo de carta, é o Lula, né? Ao contrário do Bolsonaro, que, por exemplo, teve aquela passagem que o Alcolumbre ficou 40 e tantos dias para nomear Para marcar a sabatina. Segurou, pra marcar né? a sabatina. Segurou, legal. E aquela o Lula discussão. é hábil pra caramba nesse negócio, você tira uma carta daqui, bota ali, sugerir. Até falando aí, da presidência da Câmara, dizem, aí eu não sei, aqui vocês sabem mais do que eu, que o Hugo Mota é uma carta que o Lula terminou tirando da manga de um certo bispo por aí. Mas ali também Uma o carta próprio do Arthur Malário Lira, foi né? tirado de um bispo do xadrez. Agora, o bispo do Ele sempre xadrez. tem uma. Então, Ele sempre tem uma, né? Então, mas é muito Ô, gente, interessante deixa eu isso. puxar um assunto aqui que todo mundo foi consenso que tinha que estar neste nosso programa, que é a questão climática, né? A Denise Rotenburg nos lembrava do desastre que teve no Rio Grande do Sul, inclusive que tem reflexos até hoje, né? E a situação do Rio Grande do Sul é aquela coisa, meio ambiente, mudança climática, é ambientalista que fala isso e tal, e a própria natureza mostrou a urgência dessa discussão, tanto é que um exemplo é o aeroporto Salgado Filho, ficou muito tempo fechado, né? Agora voltou. E inclusive a Edilene esteve na COP lá no Azerbaijão e ela vai poder contar um pouco pra gente que ela passou vários dias lá. Vou começar com a Denise de novo. Denise, esse tema de mudanças climáticas em 2024 veio para ficar? A gente vai conseguir cumprir as metas do Acordo de Paris, tendo um Donald Trump que vai tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, inclusive? Pois é, não é aquela coisa, vai chegar a era dos extremos nessa seara ambiental. Essa era já chegou. O que nós passamos em Porto Alegre, os incêndios que nós vimos aqui no Brasil, os rios secando Os na incêndios, Amazônia, desculpa, rio seco na Amazônia, quando é que você ia imaginar que ia ter comunidade ribeirinha isolada? Teve gente que não conseguiu votar para prefeito porque não tinha como levar uma urna eletrônica. As coisas desciam de helicóptero, que jogavam as coisas lá para as pessoas poderem comer. Ou seja, chegamos, vai acontecer daqui 30 anos. Chegamos na era dos extremos. Chegamos na era dos extremos, né? Passamos por ele na política e estamos agora nessa questão ambiental. Sim. E as medidas não são para tomar daqui para frente, como diria Dilma Rousseff, isso é para ontem. Então a gente tem que... o governo precisa se tocar disso e a gente não vê. Marina Silva, ela tem uma grande imagem internacional. Eu canso de ouvir de diplomatas estrangeiros, né, quando tem esses eventos em embaixada e tal, eles dizem o seguinte: se ele tirar a Marina vai ser um desgaste imenso internacionalmente, porque ela consegue financiamentos externos, ela tem uma boa imagem, ela inclusive carregou a bandeira lá, né, nas Olimpíadas em Londres. Foi isso? E Marina ela tem uma boa imagem. que os acordos que forem feitos serão cumpridos. Ela porque tem essa daí eu acho que é a parte que
que batem muito nela, por ela ser tão rigorosa em suas... Eu acho isso... Eu digo você é médico, por causa disso. Ele está se gostando aqui. Eu acho isso uma qualidade, uma boa qualidade dela. Eu só acho uma coisa, ela é realmente essa pessoa que tem uma... É a Madre Teresa, né, de Calcutá do meio ambiente. Entendeu? Agora, por exemplo, semana passada, Santarém figurou como a pior qualidade do ar do mundo durante uma semana. Em qualquer país do mundo, o ministro do meio ambiente iria lá. Não é para respirar o ar que está lá, é para chamar a atenção da necessidade de você tomar alguma providência. Por que ela não foi? Não foi porque o fracasso do governo brasileiro, não sei se é o governo ou se é a sociedade, eu acho que é a sociedade como um todo, com relação aos incêndios, é um negócio que é alarmante. Teve incêndio aqui em Brasília, teve incêndio em São Paulo, de queimar condomínios, e aí as pessoas acham isso a maior tranquilidade. Queimou uma grande produção de açúcar, de cana de mas açúcar. Ninguém achou uma grande tranquilidade. Não, mas e aí, peraí, mas está acontecendo, tem 4.000 e tantos focos de incêndio ainda na Amazônia. E aí? Por que não está pegando fogo aqui em Brasília? Nem em São Paulo o assunto ficou na Amazônia. Entendeu? Sim. É impressionante. E você acha que Marina está de braços cruzados vendo isso? Não sei se está de braços cruzados, mas se ela estivesse se movimentando, não está se movimentando na direção que eu acho que é a direção certa. Ela não tem o governo, aí já é um problema do governo, não é um problema dela. E vamos lembrar que Marina teve um problema com a sua companheira Dilma. Mas ela não é governo. No ano passado. Ela não é governo, ela é um apêndice do governo, um satélite separado do governo. Mas ela quer que o governo não dá... Mas a função dela tem que ser de articuladora. Ela tem que articular todo o governo em torno de uma causa que é uma causa que já está afetando... afeta a economia. Totalmente. Afeta a economia. Isso. Quer dizer, não é uma coisa. Afeta, aí sim. Não só agro, aí sim afeta a cesta básica, entendeu? Porque você começa a ter problema de produção. Na Amazônia está um absurdo, ainda tem rio seco na Amazônia. Entendeu? E está lá, e eu falo uma coisa que você vai dar risada, mas as pessoas se preocupam com a floresta. Eu também me preocupo com a floresta. Eu acho que tem que preservar a Amazônia, é o pulmão. O pulmão que está respirando lá aquele ar, o pior do mundo, mas é o pulmão do mundo. Agora, e o meio ambiente? Do ponto de vista do saneamento básico, do tratamento de resíduos sólidos, não tem na Amazônia. As cidades não têm saneamento básico, a cidade não tem coleta de lixo. Você vê, o lixo vai para onde? E o esgoto vai para onde? Para os rios e igarapés. E aí ninguém se preocupa. E eu lembro uma frase do saudoso baiano Antônio Carlos Magalhães, sobre turismo, que ele dizia, olha, tem que melhorar isso aqui, tem que fazer saneamento, porque o melhor lugar para se visitar é onde as pessoas vivem bem. Ninguém vai visitar um lugar onde as pessoas vivem mal. Sim. Então, tem que dar um jeito. Mas a questão do meio ambiente é uma questão, eu acho que envolve todos os setores do governo. Todos, não é só o Ministério, não é o Ministério. Então, o governo tem que ter, e Lula poderia fazer isso, de articular, ele tem poder para fazer isso. Marina não tem poder para fazer isso. Ele tem poder para fazer essa articulação, porque é uma coisa que passa por todos os ministérios. Educação, saúde, economia, fazenda, infraestrutura, tudo. Não é, a questão do meio ambiente não é a questão Marina Silva no Ministério. A questão do meio ambiente é do presidente articular para que todos os seus ministérios. Agora, não ficarem atirando na ministra do meio ambiente como se fosse um problema mas dela. Eu acho que falta articulação. Sim. Porque toda a política pública o presidente não articula? Só tem sucesso quando ela vem de baixo para cima. Se você não articular todas as políticas públicas, educação, saúde e meio ambiente com os municípios, isso não vai para frente. Mas o que eu digo é que o meio ambiente envolve saúde, educação, fazenda, planejamento. Interministerial. De quem é o papel de articular isso? O papel de articular isso é o ministro. O papel de articular isso é o presidente. Então não é o presidente. Tem que chamar cada ministro. É o presidente que tem que chamar cada ministro. Agora você vê, dentro do governo... Gente, se agarra nesse serviço. Esse papel se eu fosse ela, eu dizia publicamente, estou esperando o Lula reunir os ministros para eu começar a trabalhar, porque está precisando. Porque não dá para continuar do jeito que está. Não tem uma matéria, nem que seja optativa,
nas escolas públicas municipais infantis sobre meio ambiente. Só fala do Dia da Árvore, como falava na minha época. E do Dia da Água também. Não, hoje já tem. Nas escolas privadas tem mais. Mas nas públicas, onde os meninos moram na beira do lixo, onde os meninos moram, ninguém fala de meio ambiente. Ninguém fala de meio ambiente. E hoje escola pública infantil é mais lugar de fazer refeição para combater a fome, a nutrição, a fome, do que educação mesmo. Porque as crianças vão para tomar o prefeito que instalou, que colocou café da manhã nas escolas, além da merenda e do almoço, se elegeu. Porque é impressionante como as crianças vão para comer. E o sucesso dos prefeitos na minha escola tem merenda. O cara está se lixando para a qualidade da educação. Os meninos não aprendem a escrever, a fazer conta de mais 2 mais 2, mas tem comida. Mas é importantíssimo ter comida para que eles aprendam a fazer do amador, né? Mas tem que ter aula de tudo. A comida é o princípio de tudo. Se o cara não tem proteína, não tem jeito. Ele não vai conseguir fazer ele com crânio. Inclusive, o Brasil saiu do mapa da fome, mas isso aí vamos... Verdade. Baku, né? Você está querendo saber o que eu quero passar para a Edilene, que inclusive entrevistou a ministra Marina Silva lá no Azerbaijão. Como é que foi a COP, Edilene? Nós estamos preparados para receber esse evento em Belém também. Conta um pouco para a gente o que você tem acompanhado dessa questão do meio ambiente. Se nós estamos preparados, só Deus sabe, né? Quando chega, vai ser um grande desafio, porque demanda de uma infraestrutura enorme. Conta pra gente, é muito grande, né? Receber líderes e diplomatas e movimentos sociais de mais de 200 países. Então, demanda uma grande infraestrutura e o Pará está passando por isso, né? Assim, vai ancorar lá navios que também serão hospedagem, vão construir um grande centro administrativo, um complexo de hotéis que vai virar um centro administrativo. 30% das pessoas vão ser hospedadas em escolas que estão sendo reformadas para que isso fique como legado. Então, tem um investimento grande em infraestrutura lá, que vai ficar como um legado para receber a COP, porque, sem dúvida nenhuma, é um evento gigante que demanda de muita logística, de transporte, tudo, enfim, essa é uma questão. A COP em Baku foi uma COP que não terminou com o resultado esperado, né? Havia uma expectativa de que houvesse um investimento daqui para frente de trilhões dos países desenvolvidos para poder financiar atividades de contenção de mudança climática. Isso não aconteceu, ficou em 300 bilhões, um valor muito aquém. E os países desenvolvidos reclamam que países que antes eram subdesenvolvidos, sei lá, China, Emirados Árabes, hoje têm muito dinheiro e também podem investir. Então, quer dizer, tem que ter uma distribuição aí de quem vai dar o dinheiro. Então, no fim das contas, foi uma COP, eu não posso dizer fracassada, porque se não tivesse COP, o planeta já ia ter virado uma bola de fogo, né? Se não tivesse essa discussão, tem que ter pelo menos um debate. Então, eu acho isso que ficou aquém do resultado esperado e coloca uma responsabilidade muito grande na COP que vai acontecer no Brasil. Porque até hoje a gente fala de Acordo de Paris, né? Das metas de diminuição de emissão. Agora estão sendo estabelecidas novas metas, que começam a valer a partir do ano que vem. Então, ninguém vai falar mais Acordo de Paris, talvez fale em Acordo de Belém, sei lá. A gente entra para um marco internacional na questão climática. E o Brasil tem um ponto que é muito importante, que pode, de fato, liderar a discussão sobre transição energética, porque a gente produz muita alternativa ao combustível fóssil. Então, o Brasil tem uma posição, digamos assim, confortável até então, mas a partir da COP pode ficar muito complicada se o Brasil não conseguir fazer uma COP que traga algum resultado efetivo, porque toda fica atrás, né? Assim, estabelece uma meta que não é cumprida. Nós não vamos cumprir a meta de não aumentar 1,5 graus até 2005. Já era, explodiu, estourou. Mas o Brasil fica com uma responsabilidade grande com a COP30 e a menor delas parece que é a logística, porque essa questão de investimento, de diminuição, não é? Contenção do aquecimento global. Aí um momento maravilhoso para o governo empoderar a ministra. Que, aliás, internacionalmente, por falar nisso, nessa COP 29 em Baku, eu presenciei a imprensa internacional, eu mesma bati foto, pedindo para tirar a foto com a Marina, porque nos países deles a Marina é uma figura, tipo um pop star. Uma sumidade. Eu acho que ela hoje acaba cumprindo porque fica imobilizada dentro do governo com outros ministros, com outros interesses diferentes do dela. Ela fica imobilizada, mas também não entra na rota de colisão para a briga, fica lá quietinha fazendo as coisas dela. Eu acho que ela é mais uma referência internacional do que tem, de fato, conseguido fazer internamente, na prática, coisas que a população sentiria mais, que é essa questão do saneamento básico e essa transversalidade. Então, mas aí é um erro do governo, que poderia resolver 2 problemas numa tacada só.
fato. Para você ter uma ideia, se você perguntar o que é COP20 em Belém, COP30. Ou COP30 em Belém. Vamos saber em novembro. No Rio, teve aquela reunião, ninguém sabia. Uma semana, 15 dias antes. 92. É mais um. Do G20. O G20. Não, você diz agora, eu tô lá no passado. Quer dizer, precisa, e aí você colocou tudo isso precisa parar nas escolas, precisa parar aonde você forma as pessoas, aonde você faz, até porque o aluno leva para dentro de casa. A criança leva para dentro de casa. Eu me lembro da campanha do... Eu sempre cito isso, parece bobagem, mas para mim não é. A campanha do cinto de segurança. Quando entrou o comercial, que era o menino dizendo, papai, coloca o cinto. Aí é um negócio impressionante. Virou... Criança não andava sem cinto e nem deixava o pai andar sem cinto. Parece besteira, mas não é. Se você leva isso para as escolas, você vai ter daqui a 20 anos algum Brasil diferente. O problema é que aqui no Brasil tudo é assim. Eu sou ministro do meio ambiente, eu sou ministro das estradas, o outro é ministro não sei o quê. Cada um no seu quadradinho. No seu quadradinho e essa E zona... cuidando dos seus feudos, né? E não tem sintonia, a máquina emperra, entendeu? A engrenagem tem que andar, como você falou, tudo. Tem E que essa andar questão, olha, com a COP30, a questão ambiental, com tudo isso que aconteceu, era um momento do presidente Lula pegar isso, porque isso pode ser uma coisa importante, inclusive, para dar uma projeção, para destravar essa má vontade dos setores da economia com o governo, entendeu? Que não estão, esses números não estão... Então, isso traz resultados práticos, isso traz resultados bons para a população e isso traz resultados políticos para ele. Quer dizer, e Marina, claro, nesse aspecto, é a sua grande aliada, né? Sim. E a COP30 é a grande vitrine do Brasil, né? As pessoas finalmente vão ver de perto a floresta, verão de perto a situação degradada da urbana no Brasil, a degradação urbana, porque eu estive em Belém há um mês, eu fiquei impressionada. Ainda não dá para dizer que, olha, aqui vai estar tudo lindo para realizar a COP. Não dá, é impossível falar isso. O caminho para o aeroporto, as pessoas, quando você sai, é só favelão, uma coisa assim. Então você fala, as pessoas precisam ter uma vida melhor, o governo federal, estadual e municipal vão precisar ter um trabalho conjunto para melhorar a vida dessas pessoas que moram lá, moram na Amazônia, moram em Belém. E até agora isso não aconteceu. A aposta do Helder Barbalha, com essa mudança agora de prefeito, um aliado dele vai assumir, haja uma integração maior e ele possa, porque ele tem interesse político para aparecer muito bem na COP e se colocar como uma opção para 2026, inclusive seja para vice do Lula, seja para uma candidatura se o Lula disser que não vai. Porque a minha aposta hoje é o seguinte, se o Lula não for candidato, essa turma dele vai ter uma série de candidatos, teremos uma situação tipo a de 89, quando todos se apresentaram e quem chegar no segundo turno apoia os demais. Eu acho que vai ser... Agora, Belém é interessante, porque Belém correu o risco de ter um prefeito negacionista. Verdade. Você imagina, ia ser uma loucura você fazer a COP numa cidade que o prefeito é negacionista. Correu esse risco, né? Mas você vê, mas o cara não ganhou. Você vê por que tem o apelo negacionista lá. Porque as pessoas vêm falar desses bilhões que estão sendo captados para o meio ambiente e onde chega na casa da pessoa, onde chega na vida da pessoa, chega... Se você acabar com a favela, chega se você capacitar as pessoas. Isso é impressionante. Saneamento, como você disse. Saneamento é importante. Agora, saneamento, obras de saneamento movimentam a economia. Obra de saneamento melhora a saúde. Mas eles acham que não dá voto, né? Porque é tudo. Melhora tudo. Investimento em saneamento melhora tudo. Agora a pergunta que não quer calar: o que a ex-presidente Dilma Rousseff acha disso? A Denise é uma das exímias imitadoras de Dilma Rousseff, inclusive reconhecida pela própria. Nós temos de ter meta para 2025 e 2026. Perfeito. Muito bom. Gente,
Foi tão rápido e ficamos aqui passando em revista muitos assuntos. Tenho certeza que outros tantos ficaram, mas a gente vai chamar em outra oportunidade breve vocês voltarem aqui para a gente poder discutir outros assuntos. Muitíssimo obrigado pela gentileza de todos. Começar agradecendo a Mara Luque, diretora de jornalismo do My News. E eu agradeço a vocês três por estarem aqui aí com a gente. E a Edilene Lopes, que é jornalista, comentarista e colunista da Itatiaia. Temos aqui o José Américo, jornalista e publicitário. A Denise Rotenburg, que trabalha muito, trabalha na Rede Vida e no Correio Brasiliense, mas todos eles reservaram esse tempo aqui para estar com a gente nesse fim de ano, né, gente? 2025 tá aí e a gente tem boas coisas para contar para vocês também. Não deixe de deixar o like e compartilhar o conteúdo do My News com mais pessoas. Um abraço, até mais!